coração não é tão simples quanto pensa. Cabe o que não cabe na dispensa. Cabe o meu amor, cabe em 3 vidas inteiras. Cabe uma mente verdadeira. Cabe em nós dois. Cabe até o meu amor. Esse é o último coração pra salvar seu coração. O coração não é tão simples quanto pensa. E na dispensa cabe o meu amor, cabe em 3 vidas inteiras. Cabe uma vez inteira. Cabe em 3 corações. Olá, amigos da Goé. Estamos recebendo aqui nos nossos estúdios em Moema esse chefe de cozinha carioca, tá feliz da vida, é um botafoguense, e hoje ele pilota um restaurante de sucesso no bairro dos Jardins, que é o Papagalo Cucina. Seja bem-vindo, Pedro Matos. Muito obrigado, prazer estar aqui com vocês. Eu gostaria de saber quem é o Pedro Matos. Se apresenta para os amigos da Goiás. As duas coisas mais importantes você já falou, chefe e botafoguense. Eu sou Pedro Matos, eu sou nascido no Rio, no bairro da Urca. Já estou nessa vida da gastronomia aí há 15 anos. 15 anos? 14 anos, na verdade. Morando em São Paulo agora, da última vez, 2 anos. Acabei de fazer 2 anos agora em junho. Certo. Mas eu estudei aqui no interior de São Paulo, então eu fiquei um tempo em São Paulo, voltei para o Rio e agora vim e espero aqui ficar. Vencer nessa cidade aqui. Exatamente. Que realmente é recheada de desafios. Não é fácil. Como é que você iniciou-se nesse universo gastronômico? Você tinha uma mãe que cozinhava, teu pai, uma ligação com a tia? Como é que começou isso, Pedro? Eu amo cozinhar desde criança, então desde os 7 anos de idade eu já cozinhava. Certo. Minha mãe costuma dizer que depois de uma determinada idade eu comecei a cozinhar mais porque eu não queria comer o que tinha pronto. Então eu estava sempre inventando algo para fazer. E então a minha vida inteira, desde criança, eu pegava livro de receita da minha avó. Minha avó cozinhava, minha mãe cozinhava. Venho de uma família que todo mundo cozinha muito bem. E eu lia sempre os livros de receita, testava, fazia. Eu lembro que com 7 anos, como eu falei, eu fiz o meu primeiro bolo de cenoura. Bolo de cenoura? A minha primeira primeira receita. Falaram que sim, né? Só que profissionalmente, eu quando ficou na época de acabou o terceiro ano para fazer vestibular, eu queria fazer gastronomia, mas não era o que é
hoje em dia. Então eu já tinha eu sempre tive um pouco dessa veia empreendedora e tal, e a minha família foi um pouco contra. A gastronomia não era como é hoje. E eu optei em fazer administração. Você trabalhava, estudava, trabalhava. Eu coloquei. O seu mundo era esse lado aí. E eu falei, eu vou. Vou desistir da gastronomia e vou fazer ADM, vou trabalhar no mercado financeiro. Já tinha colocado isso na minha cabeça. No meio da faculdade, eu resolvi fazer um curso de comida japonesa. Japonesa? E montei um delivery de comida japonesa. Olha isso. No ateliê da minha mãe, escondido, sem ela saber. Sem ela saber. Minha mãe tinha um ateliê de confecção. Sim. E na época não tinha aplicativo de entrega, não tinha nada, né? Eu montei uma página no Facebook. Olha isso. Fiz um curso de cozinha asiática, montei um delivery. E que eu atendi o telefone, eu fazia o sushi, eu entregava. Entregava também? No começo eu que entregava. Aquela veia empreendedora, falou, opa, você se achou por ali, falou, isso aqui dá dinheiro, isso aqui é bom. E aí como era uma coisa escondida da minha mãe, a minha mãe só ficava no ateliê de segunda a sexta. Então ela saía do ateliê às 5 horas da tarde. Eu esperava ela sair, eu entrava às 5h30. Aí eu entrava com sacolinha de peixe, de arroz, de vinagre. Olha isso. E ali eu já foi minha primeira lição de cozinha, que é ser limpo e organizado. Porque se minha mãe chegasse segunda-feira e tivesse cheiro de peixe, eu tava ferrado. Mexer aqui. Exatamente. Sozinho. Não te ajudando nada. Você fazia simplesmente tudo. E aí foi uma coisa que foi indo no boca a boca com os amigos. E aí foi crescendo. Foi na rua que você nasceu ou não? Não. Na rua que eu nasci é onde eu tenho um restaurante hoje. Hoje? Você tem um restaurante lá? Qual é o nome dele? Cazurca. Cazurca? Exatamente. E que tipo de cozinha? É um bar, né? Um bar. É uma pegada mais no lifestyle carioca, só que seguindo uma linha mais espanhola. A ibérica. Então, mas assim, é mais despojado, onde o pessoal vai pós-praia pra tomar chopp e tal, mais entradinha, mas tem muito mais influência espanhola. E por que você não seguiu no japonês lá, que você já tinha pegado? Então, mas depois que eu montei meu delivery, foi quando começou a dar certo, e aí eu cheguei e falei assim, eu vou fazer gastronomia, e falei, se você não quiser, falei pra minha mãe, se não quiser pagar, eu pago, eu já tava juntando dinheiro, ela não levou fé, eu larguei a administração, fui fazer gastronomia, e aí... Você fez na Estácio de Sá? Comecei na Estácio e mudei pra Águas de São Pedro. Águas de São Pedro, lá no Senac. Exatamente. Olha. E aí eu abri um restaurante em Rio Claro. Rio Claro? Foi meu primeiro restaurante, que eu tinha exatamente 21 anos. Por que Rio Claro? Que eu namorava uma menina de Rio Claro na época. Tinha uma paixão ali. E aí... Opa, vou juntar as duas coisas. E aí apareceu uma oportunidade, e aí eu montei meu primeiro restaurante asiático. Asiático lá? E que era rodízio. Agora pensa, um moleque que não sabia nada da vida, abriu um restaurante, rodízio. Um Deus nos acuda, então era todo dia... apanhando, mas durou 2 anos. 2 anos. Ganhou dinheiro ou só experiência? Sim, ganhei, depois de... Comi o pão que o diabo amassou, mas depois ganhei e só saí porque eu terminei o relacionamento. E aí quis voltar pro Rio, aí vendi. Mas muito mais experiência e bagagem, e onde eu aprendi a apanhar. E aí também onde eu falei, eu não quero mais restaurante asiático em hipótese alguma. Olha isso. Assim, Por quê? Porque eu não quero um restaurante rodízio, na verdade. Rodízio. Você aboliu o rodízio, eu não quero. Exatamente. Muito desperdício, manipulação. Muito desperdício, você precisa estar... A margem de erro é muito pequena, porque a comida asiática, esse tipo de comida, já tem um CMV alto, né? Sim. Então, normalmente... bate 40, 42. Olha, é altíssimo. Altíssimo. Então, qualquer coisa que você deslize... vira um prejuízo muito grande. Sim. E rodízio é muito problemático, né? Você tem que estar com uma operação muito redonda e até dar dinheiro. Ou você pensa numa operação escalonável num curto período, ou você vai remar muito tempo para pouco retorno. E a conta não fecha. Não fecha. E aí você foi pro Rio, separou da namorada? Aí fui pro Rio, aí montou lá. Montei uma hamburgueria. Hamburgueria.
E sempre sozinho ou tinha algum investidor por trás? Sempre sozinho. Sozinho. Eu fui ter investidor. Eu tive sócios, mas não investidores no Rio. No Rio. Meus irmãos eram sócios, mas não investidores. Eu só fui ter sócio e investidor em São Paulo. Aqui na operação do Papagaio em São Paulo. Exatamente. Tá. Me conta da chegada, então. Por que você decidiu Papagaio em São Paulo e não no Rio de Janeiro? Porque hoje meu grupo de sócio, eles eram meus clientes há 10 anos já. Tá. Eu viajava esse Brasil todo com eles e tal, de personal chef. E eles eram meus clientes. E eu passei um tempo longe sem atender eles. Tá. Veio pandemia e tal. E eu fui para Trancoso com eles. E eu estreitei a relação de novo. Eles tinham um Papagalo que estava pronto. Ia inaugurar em 2019. Veio a pandemia? Antes da pandemia, atrasou a obra. Quando foi inaugurar, começo de 2020, veio a pandemia, fechou. E aí o Papagalo, que era para ter aberto em 2019, passou 2 anos fechado. No Rio. Aqui. Aonde é? No mesmo lugar. Tá. Então o Papagalo estava pronto, só que nunca tinha sido aberto. Na verdade, abriu um mês, tomou uma ré gigante, teve que fechar de novo, e aí tava lá, fechado. Isso. Aí um dos meus sócios virou e falou, cara, você tem que vir pra São Paulo. Eu falei, meu sonho é morar em São Paulo. O meu lifestyle é muito mais pro paulista do que pro carioca. Eu sempre quis vir pra cá, só que hoje, teoricamente, eu tô tranquilo aqui, eu não quero me aventurar mais nada, já tenho mais de 30 anos. Mas fiz uma proposta, se vocês aceitarem, para eu vir de sócio, assim, assado. A gente negociou, aí eu vim. Você é um dos sócios aqui do Papagaio, aqui Um de São dos Paulo, sócios. e você continua no Rio com o Kazuca. Continuo Esse no Rio com o 100% Kazuca. teu ou você Não, tem não, outro? tenho mais 2 sócios. Tem mais 2 sócios. É. Né? Então você fica dividido um pouco aqui, um pouco lá? Ou é mais aqui? Não, fico full no Papagalo. A gente abriu o Papa Bar agora também, né? Papabari. Então eu fico full no Papagalo, Papabar. E Kazuca eu vou uma vez no mês e tal. Tenho sócios que tocam lá. É porque aqui em São Paulo, além de eu ser chefe, a gestão é minha. A operação toda, eu sou sócio operador, sou sócio gestor. Então a operação num todo é minha. No Rio não. No Rio eu tenho 2 sócios que tocam. Eu sou mais eu sou mais o chefe mesmo, quem cria, quem treina. E ponto. Então 90% do meu tempo eu tô em São Paulo e 10% no Rio. Me fala, quem que teve a grande... Como é que é Papagaio? De onde saiu esse nome? Como é que foi? Você lembra da historinha? Papagalo foram meus sócios que criaram. E ele é meio que uma expressão italiana que significa bons, fluidos, boas. Ah, tá. Então Foi isso que... Entendi. E me fala da lasanha, da grande sacada. Foi você que desenvolveu a lasanha, Foi. essa receita, a forma de apresentação? Foi. Como é que foi essa criação da lasanha e a forma como vocês apresentam, que hoje realmente é um case na cidade de São Paulo, mais fotografado, o mais filmado e tudo, que realmente é incrível. Engraçado, quando eu vim para São Paulo, eu adotei eu sabia onde eu tava indo. Eu tava indo nadar no maior mar de tubarão do mundo, né? Então, de um lado eu tinha o Lloyd, do outro lado eu tinha o Rodolfo, do outro lado eu tinha o Mancini, enfim. Tinha o Mancini, tinha o Fazano, então eu tenho Pitt, o que mais tem. Eu falei, se eu for tentar fazer o que eles fazem, eu vou perder. Eu tenho que tentar fazer algo um pouco diferente. E aí eu criei um menu italiano e tal, só que com a pegada um pouco mais moderna. Eu uso bastante espuma e tal. Enfim, umas técnicas mais modernas. O que é um pouco arriscado, porque a cozinha italiana é muito provinciana, é muito clássica, então... Você fugiu da clássica, fugiu Fugi. de tratoria, você foi buscar uma coisa mais moderna. mais moderna, tal, para ter um diferencial. Pois é, e aí eu montei um cardápio todo, e aí tinha lasanha que eu gostaria de botar, tipo, uma receita de lasanha clássica da minha família. E eu não conseguia uma apresentação que acompanhasse os meus outros pratos, em um termo estético e tal. Aí, faltando 15 dias para abrir, menos até, eu falei, não vai ter lasanha. Decidi. Tira a lasanha do cardápio. Falei, não vai ter. Não vai ter, eu não tô conseguindo pensar numa apresentação que acompanhe os outros. Eu não quero copiar a apresentação de ninguém de São Paulo. E eu não vou ter. Aí um belo dia eu tava sentado no flat que eu tava morando aqui, na beira da cama.
me deu um start. E foi Deus. E aí eu falei, será que se eu fizer uma lasanha dentro do aro, será que eu levantar assim, assado, eu consigo? Só que eu não fazia ideia que existia esse aro. Isso foi num domingo, essa minha Aquela ideia. forma lá, você chama de uma forma. Um aro, né? Que aí eu não fazia ideia. E aí só que eu fiquei com essa ideia na cabeça. E era domingo, eu não tinha que fazer nenhuma loja aberta. Eu passei a noite em claro sem conseguir. Eu falei, pô, preciso desse aro. Lá fui eu pra Paula Souza. Rodei todas as lojas. Quando eu entrei na última, eu achei o aro. Panelas. Achei o aro que eu precisava. Essa aqui. Aí eu voltei pro meu flat, eu tinha um cooktop, um forno. E fiz uma lasanha teste, na verdade, eu não me preocupei com a receita em si, me preocupei com a apresentação, queria saber se ela funcionava. E aí eu fiz essa apresentação que a gente tem hoje, eu filmei, mandei no nosso grupo de sócios, aí eles piraram, eu falei, tá, eu vou colocar. Tá aí. Até operacionalizar a lasanha foram 500 testes. Olha isso. Porque no flat funcionou, mas agora você transformar numa escala que hoje a gente está vendendo... Quantas lasanhas você vende por mês? 5 mil. 5 mil? Olha isso. E aquela lasanha come 2 pessoas. Come. Dá pra comer. Se comer médio, come. Legal. Ela é individual, mas é bem servida. A locomotiva da casa é a lasanha. Disparado. Ela tem... quase 5 vezes, ela vende quase 5 vezes mais do que o segundo prato mais vendido. Olha isso. Disparado. Esse é o grande diferencial da casa. Você é o chefe ousado, né? Você estava falando aqui. Você, antes de chegar aqui com cozinha italiana, você me falou do Nino Cucina, do Rodolfo, tudo mais e tal. Você não sentiu no começo meio intimidado? Falou, puta, eu vou entrar aqui numa terra de tubarões, como é que eu vou lidar com isso daqui? E tudo. Como é que você lidou com isso no início? Medo e coragem. Medo e coragem? Eu sabia, eu falava, ou eu vou ter... eu vou ser mais exportado do que todos, ou eu não vou sobreviver. Então eu dormia e acordava dentro do restaurante, estudava todos os dias, fiquei igual um maluco. Isso. E eu falava, o jeito de eu sobreviver dentro desse mar de tubarão tem que ser no esforço. Você faz salão? Ou só fica na cozinha? Ou faz um pouco de tudo? Hoje como eu... A operação geral é minha, né? A gestão, eu fico lá e cá, tomo conta do salão, fico na cozinha, e fico muito na parte administrativa. Mas no começo, eu ficava full na cozinha. Full na cozinha. Então eu tive muitas oscilações de salão justamente por isso. Mas porque eu sabia, falava, não dá pra eu fazer tudo ao mesmo tempo. Eu preciso deixar essa cozinha redonda. Depois que ela estiver redonda, eu vou começar a ir pro salão, gestão. Pessoas, exatamente. E você tem um trânsito, você tem um network grande em São Paulo? Ou ainda tá uma coisa... Então, eu tenho um network muito grande por conta até dos meus próprios sócios. E eu tô começando a fazer o meu próprio. Legal. E eu recebo muita gente. O Papagalo recebe muita gente todos os dias, de todos os cantos do Brasil. Legal, bacana. Então... E qual é o perfil do público lá, Pedro? Quando eu vou lá, tem muito jovem, então, fotografando, jovem, casal. O Papagalo, a gente conseguiu ser um restaurante muito democrático no tipo de público, assim. Então a gente, no mesmo dia, a gente encontra uma mesa de senhoras comemorando aniversário de 70 anos, na mesa do lado um casal, na outra mesa um grupo de meninas comemorando aniversário de 30 anos. Só que existem também alguns dias, sabe? Domingo é muita família. Muita família no domingo. No Papagalo. Sábado é muito casal. Olha isso. E durante a semana tem muito grupo de pessoas de 25 a 45, 55 anos. Você recebe muito turista lá? Não? Você já fez esse mapeamento? Recebo porque a lasanha... Muito turista do Brasil, tá? Brasil, sim. Porque a lasanha tomou uma proporção nacional. Então quase todo dia, se eu tiver lá no Papagalo, quase todo dia alguém me chama na mesa que é de fora de São Paulo. Belém, Manaus, do Sul, aí fala, eu vim de não sei aonde pra comer lasanha.
fenômeno. Você tinha alguma coisa em Manaus? Algum restaurante? Eu Você tinha uma assinei, operação eu lá? tenho um sócio meu do Papagalo, que ele tem um restaurante em Manaus, Ah, olha. e eu assinei um tempo lá. Montou o cardápio, assinou o cardápio para ele e tudo mais, mas não participa da operação. Não, eu saí também porque a logística era muito complicada. Na minha correria, eu não consigo disponibilizar um tempo para essa logística para Manaus. Entendi. 4 horas de voo, enfim. Quantas pessoas passam por mês em média lá no Papagalo? 7, 8 e 500. Nossa, é um número muito bom. Excelente. Essa é uma casa nova. Quantos anos tem? Vai fazer, aliás, Aberta mesmo. amanhã faz 2 anos. 2 anos. 14 de julho. Olha isso. Você sabe uma coisa que eu estava pesquisando? Eu trabalho com gastronomia pelo mais quase 40 anos. E a nossa editora, a nossa revista tem 28 anos. Eu estava pesquisando, a gente digitalizou toda a nossa história, a gente tem encadernado, depois nós digitalizamos a revista. Eu estava pesquisando no início, quando a gente abriu a editora, 1995, tá? Eu fui conferir os restaurantes que anunciavam no início da revista, há 28 anos atrás. Você acredita que mais de 90% fecharam? Mais de 90%, quando eu abri a revista, né, fecharam, e hoje não existe mais. Isso aí não te assusta, porque faz tanto aquela coisa de modismo, aquela coisa de, a gente vê inúmeros casos na cidade que abre novidade, modismo, e o paulistano sempre está buscando novidade, coisas novas, abre bomba e depois acaba não se mantendo e a coisa realmente desanda e a conta não fecha. Você já analisou isso? Já pensou nisso daí? Preocupa, sem dúvida. Por isso que desde o primeiro dia, a minha maior preocupação com o Papagalo foi justamente ter uma operação 100% replicável onde eu quiser no Brasil. Opa, isso é muito bom. Então, o Papagalo hoje, ele é muito escalonável. Isso foi meu cuidado desde o primeiro dia. Em saber que meu fornecedor de molho de tomate, se eu quiser abrir um restaurante em Belém, ele vai conseguir me entregar e eu consigo manter esse padrão. Me assusta, claro, isso é bom, né? Porque meu pai dizia, um homem confiante demais tá perto de cair. Cair então, uma trombada, né? Só que muitos restaurantes que fecham é por falha de gestão também, né? Gestão. Porque não adianta você ter um produto, você ter o melhor chefe, você ter o melhor salão, se você não tiver a gestão eficiente. E o olhar do dono? Fundamental? Fundamental, sem dúvida. Porém, se você for pensar num negócio escalonável, você precisa pensar em ferramentas que você não consiga que você possa olhar de uma forma mais exatamente genérica. Exatamente. Papagalo. O público carioca, ele tem um perfil totalmente diferente do paulistano. Você já deve ter percebido isso nesses 2 anos da casa está aberta e tudo mais. O paulistano é mais exigente, né? Uma vez eu estava entrevistando um chefe de cozinha, que ele falou: Norberto, o dia é mais complicado de você atender o meu público é na quinta-feira. Porque na quinta-feira é aquele pessoal que é um gourmet, entende exatamente de gastronomia, que ele pede um bom vinho, pede uma entrada, esse é o perfil daquele gourmet que conhece cozinha. Sim. Você já percebeu isso daí? Ou esse público jovem que transita dentro do teu restaurante segunda, sexta, é a mesma com sábado? Você viu alguma diferença nisso? São 2 países diferentes. Totalmente diferentes. Totalmente. Rio de Janeiro e São Paulo são 2 mundos diferentes. Totalmente diferentes. O cliente, o paulista, ele é muito mais exigente. Ele sabe o que ele tá procurando e o que ele tá provando, o que ele tá conhecendo. E ele pensa muito mais num todo de uma experiência e, consequentemente, ele paga por isso, ele está disposto a pagar por uma boa experiência. E o carioca é um povo muito mais despojado, muito mais informal, pensa muito mais no custo-benefício, muito mais no ambiente. Se tiver gente bonita na mesa do lado, ele está mais interessado que se a comida tá boa. Que a comida tá boa, se vê o preço, o serviço tá bom e tudo mais. Exatamente, são 2 mundos
completamente diferente. E para você é um desafio, né? Você carioca, da gema, Sim. tudo lá, foi criado com essa cultura, né? Chega aqui e vê aí esse público diferente, tem que se adaptar, tem que se moldando. Eu tenho a vantagem de ter vindo fazer faculdade aqui, então eu consegui entender o paulista antes. Então aí depois, durante muito tempo, como eu te falei, meus clientes, que durante muito tempo fui personal chef de muitos clientes paulistas. Então, graças a Deus eu tive a sorte de conviver com muita gente aqui e entender a cabeça, a cultura, exatamente. Deles. Quando você está em São Paulo, turma, você sai para almoçar, jantar fora, almoçar, conhecer alguma coisa que tem esse costume? Então você fica focado ali, né? Ultimamente eu não tenho tido tempo nem para respirar. O tempo que eu tenho visto é para ver o jogo do Botafogo. Do Botafogo, tá bem, tá na liderança, vai cair. Daqui a pouco, cavalo Paraguai, daqui a pouco ele despenca. Que assim continue. Assim, mas eu gosto disso aí, quando eu consigo. Quais restaurantes de São Paulo que são referência para você? Porque eu vou lá no comer no Gero, então, porque tem eu gosto muito, eu costumo ir sempre no Oquinha, gosto muito do Tanit. O Tanit lá, que é perto da minha casa também. Ibérica ali e tudo mais, faz um trabalho muito bom. Gosto do Barbacoa, quando eu tô com vontade de comer carne, geralmente é pra lá que eu vou. Assim, se eu tiver uma disponibilidade de tempo pra enfrentar a fila. A fila, é verdade. O Mani, uma questão, uma parte mais fine dining, assim, eu gosto do Mani. Em resumo, é isso. Meus preferidos atualmente. Você tem algum chefe italiano que te inspirou ou não? Pô, você foi beber na fonte dele? Falou, puxa, então, muito Loi. Eu tive dois chefes do qual me inspiram, assim. O Loi, que o restaurante do Loi é um dos meus favoritos, que inclusive eu não falei agora, mas falar o Moma, que eu também gosto muito de ir. E então nessa parte de chefe, assim, eu gosto muito dele, me inspiro muito, estudo muito. Porém, em termos de perfil, eu me inspiro muito mais no Rodolfo. Rodolfo Santos, lá do Nino Cucina. Exatamente, que tem um foco mais empresarial também, de crescimento e expansão e tal. O Nino agora tá expandindo o Brasil todo. É uma referência, ele tem vários empresários como sócio. Sim. Então, a experiência ali do Nino, eu conheço desde o início, inclusive ele ganhou o prêmio como chefe revelação uns 5, 6 anos atrás aqui em São Paulo. A GoAir, junto com a Rádio Jovem Pan, premiou ele como chefe revelação pelo trabalho extraordinário que ele estava fazendo lá. Sim. Comida barata, excelente gastronomia, recheado de gente bonita, né? Então ele fez ambiente gostoso, atendimento bom. Ele fez um mix realmente fantástico e foi E ele pensou também, imagino eu, né? O grupo pensou muito numa expansão, né, em replicar o Nino. Tanto que eles estão abrindo o Nino agora Brasil inteiro. Brasil todo. E essa aí é o teu caminho. É o caminho que eu quero. É o caminho que você quer. Abrindo em outros lugares com investidores locais e tudo mais, essa é a tua ideia? Ou... a gente tem um grupo... Arrudo, forte, que dá para acompanhar? Dá. Para abrir em outras localidades? Mas talvez o caminho do Nino teve aporte de um fundo de investimento. Sim. E acho que esse é o caminho que a gente quer também. Está buscando exatamente isso por esse lado também. E sobremesa lá? Qual que é a sobremesa que encanta lá o... Eu falo um pouquinho do cardápio, tirando lá. É que você falou que 90% do pessoal vai lá para comer a lasanha. Hoje a gente tem, a burrata folhada, a burrata assada na massa folhada, que ela vai com tomate assado, morango fresco e manjericão. Ela é o nosso carro-chefe de entrada. Tem o nosso brie com uva, que ele é assado numa manteiga de mel, também vende bem. As croquetas saem bem. A gente tem uma croqueta. Eu tenho croqueta de Ramon no Papa Bar. No Papagalo eu tenho uma croqueta de bacalhau e tenho uma croqueta de ossobuco. Opa! E de principal, a lasanha é disparado. A gente tem o carbonara Papagalo, que é o nosso segundo prato mais vendido. E é um carbonara puxado de uma forma tradicional, só que ele é finalizado com uma espuma de grana padano e a gente finaliza com uma farofinha de bacon em vez de guanciale.
A gente tem o carbonara tradicional também, feito com pecorino e guanciale, mas o carbonara papagalo é o nosso segundo prato mais vendido. O linguine fresco com filé mignon e gorgonzola também, ele é gratinado. Super bem solicitado, bem pedido. E me Bem fala do pedido. Papabar, do Papabar, esse bar novo que você abriu agora, faz pouco tempo, né? Bem, 1 mês e meio. 1 mês e meio. Ó, como é que surgiu a ideia? Como é que nasceu? E o que você viu de tão interessante para chegar e abrir o Papabar aqui na cidade? O mercado de speakeasy aqui em São Paulo tá indo muito bem. Aqui tem muito consumo de alta coquetelaria. E a gente conseguiu um ponto a 400 metros do Papagalo. É perto? Ali? E hoje a gente perde no Papagalo quase 40, 50 clientes por dia que não querem ficar na fila de espera. Sei. Então a gente pensou em montar um bar nosso de alta coquetelaria, o nosso primeiro bar do grupo, que é mais focado em alta coquetelaria. Drink, a gente tem uma carta muito interessante assinada pelo Thay Barbieri. E lá é um menu mais compacto, feito para você dividir entradinhas, é um menu muito mais leve. Papagalo é um menu mais robusto, mais substancial. E lá o nosso foco é a alta coquetelaria. Nossa carta de drink de vinho é menor também, para o povo focar mais. Então acontece que muita gente tá com o nome no Papagalo, vai no Papa, toma uns drinks e volta para jantar lá. Dá para fazer isso? Dá. Olha isso. São 3 quadras de E diferença. você tem o quê? Uma senha que você marca? Olha a tua... Eu Já tenho um aparece. aplicativo, Ah, eu tem um tenho um aplicativo. aplicativo que avisa, então a gente tem na mesa. para clientes que estão no Papabá, a gente tem uma tolerância de espera um pouco maior. Aí você faz essa jogada aí, É. espera lá, consome lá, depois sobe exatamente para Exatamente. jantar ou para almoçar. Pô, a ideia realmente é muito boa. Que rua que você tá lá do Papagaio? Na Lorena, Tá na Lorena. É. E o Papagaio tá na Jaú. na Jaú. Tá na Exatamente, Jaú. são 3 quadras. 3 quadras. Muito E bom. Pedro, me fala uma coisa. Você tem projetos, ideias de abrir em um curto espaço de tempo outros papagaios aqui na cidade de São Paulo? tenho, como eu te falei, a gente pensa em expansão nacional, mas antes disso eu quero ter pelo menos 4 unidades aqui em São Paulo, Cidade de São Paulo. na cidade de São Paulo. Já tá vendo bairros, regiões estratégicas, tudo isso. Tô vendo ali Tatuapé, Vila Anália. Tá muito bom, muito bom. Sim, tá crescendo bem. Alphaville é uma coisa que tá tendo uma procura alta, que tá começando a crescer. Maravilha. A gastronomia. Itaim, Vila Madalena. A gente está estudando, a gente está fazendo um estudo de expansão para ter pontos estratégicos. Tá. Crescimento, Pra crescimento. Da rede. É. E dos bares, você também tem no teu projeto O bar é uma e esse coisa bar mais. secreto que você tá no teu radar também para colocar? A gente vai fazer, assim, no segundo andar de onde é o Papa, a gente vai montar um bar secreto, que ainda não começou a obra, mas a gente vai começar em que breve. é um bar secreto aqui para os amigos da Goiânia? O que tem de especial? É uma coisa. Tem um secreto aí que realmente É desperta um lugar que interesse. só funciona com reserva. Com reservas. Tem uma passagem secreta por dentro do restaurante. Ah, olha isso. Tem um menu exclusivo. Enfim, é Tem muita música coisa ao vivo, secreta. tem a música ao vivo. Vai ser um bar de jazz. Um bar de jazz. Com jazz ao vivo. Olha isso. Exatamente. Então a previsão aqui não é nada para esse ano, é uma coisa que você A gente pretende começar a obra daqui a uns 2, 3 meses. Uhum. E abrir no começo do ano que vem. E a gente está negociando agora um bar de ostra ali em Pinheiros, é de ostra. Opa. que é focado em frutos do mar. Você tá com... E depois focar na expansão do Papagalo. Mas por que o papagaio pro Rio de Janeiro? Você acha que se fazendo algumas adaptações pro mercado carioca, você acha que teria realmente chance de emplacar no Rio? Ou Eu acho que o Papagalo se encaixa no Rio. Eu nem vejo muitas adaptações, não. Não. Como eu te falei, foi minha preocupação justamente em ter uma operação que Nível de Brasil. exatamente se adapte. A cozinha italiana facilita muito, Sim. porque a cozinha italiana ela é a que o povo mais gosta de cabo a rabo do Brasil. Eu acredito no Rio, mas antes eu quero consolidar aqui. E aí para ir para o Rio. Porque o Rio é um mercado
não é tão fácil em termos de mão de obra, em termos de análise de pontos. Lá a gente tem que ter mais cuidado, mas eu pretendo. Tem vários restaurantes e bares que estão em São Paulo aqui agora, né? Vários que vieram. Rainha veio, Bracarense veio. O próprio mais. Felipe Bronze. O Bronze veio. O Bronze veio pra cá, o Pirajá. O Pirajá é daqui. O Pirajá daqui? É daqui. Ele tem a atmosfera carioca. É. Me fala, pra gente finalizar esse papo gostoso, deixa um convite para as pessoas que não conhecem o Papagalo para ir no Papagalo. O meu convite aqui, para quem estiver assistindo, ir lá, me procura, que eu vou lá na mesa, eu faço questão de receber. Vai lá provar a nossa lasanha, provar os outros pratos. E fica meu convite também pro pessoal ir conhecer o Papa Bar, que tá um ambiente muito gostoso, uma música ambiente legal, bons drinks, boa comida. Então fica meu convite, e se por acaso tiver algum carioca ouvindo, vai lá no Casurca também, que vai ser bem recebido. Casurca também, tá certo, é isso aí. Amigos da Goé, tá aí, batemos papo com esse chefe de cozinha, empreendedor, botafoguense, feliz da vida, contou um pouquinho da história dele, do ingresso dele no mercado gastronômico. Ele tá aí com o Papagalo, esse sucesso na cidade de São Paulo, que ele com certeza vai abrir em outras localidades. É uma casa que veio para ficar, se consolidando cada vez mais, e agora com o Papa Bar, o Bar Secreto, todos os projetos desse jovem empresário que realmente está marcando presença aqui no mercado paulistano. Obrigado, Pedro. Obrigado por ter vindo aqui prestigiar a Goé. E estamos aí, né, pela cidade, e vou voltar lá. Por favor. Vou voltar lá, com certeza, que obrigado. É muito bom. Parabéns, um abraço. Valeu, tchau, abraço. Tchau. Goer, eleita a maior grife editorial do Brasil com o melhor conteúdo de lifestyle e gastronomia para quem curte o lado bom da vida. Revista, portal, aplicativo e eventos com experiências exclusivas sobre moda, beleza, saúde, comportamento, gastronomia, turismo, automóveis, business, tecnologia, cultura e entretenimento. Acesse goer.com.br e nos siga nas redes sociais para descobrir uma nova Goer. Positiva como sempre, relevante como nunca.